Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Fast Talk da JTTV. Hoje connosco temos Diogo Rolim Martins, Principal da UI Partenon. Olharemos aqui para o tema do especial Futuro da Água, que segue com a edição impressa do Jornal Económico. Diogo Rolim Martins, antes de mais, uma boa tarde e obrigado por se juntar a nós nesta breve conversa. Olhando para este tema, Portugal desperdiça cerca de 515 milhões de litros de água por dia. É um valor muito elevado para um país que enfrenta uma escassez deste recurso. Que possíveis soluções é que existem para este flagelo? Bom, muito obrigado pelo convite também e por estar aqui. Efetivamente, Portugal tem vindo a deparar-se com um problema, com um paradigma complexo, que é uma procura por água doce superior à sua produção. Atualmente nós consumimos cerca de 13 hectómetros cúbicos de água por dia, o que equivale a mais de 5.600 piscinas olímpicas. Portanto, cada português consome em média 190 litros de água por dia, o que é superior aos 110 litros recomendados pelas Nações Unidas. Portanto, parte deste consumo terá necessariamente incorporado esse desperdício. Sabemos também que a Água de Portugal é o maior player no setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, portanto é responsável pela cobertura de 80% da população, através de empresas multimunicipais, parcerias públicas e pela própria PAL. Efetivamente, os municípios são atualmente os principais responsáveis pela prestação destes serviços aos seus habitantes. Podem fazê-lo através da gestão própria, ou delegando essas responsabilidades em empresas municipais, bem como através das parcerias com a ADP, na parte do granel e a retalho, ou através de parcerias público-privadas, através de concessões de operação ou estabelecimento de sociedades mistas com operadores privados. Portanto, Portugal tem, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o dever de trabalhar com estas entidades responsáveis, estamos a falar da APA, do Conselho Nacional da Água, ou mesmo da ADP, e com os próprios municípios, num plano de eficiência hídrica nacional ou regional que acomode as especificidades destes territórios. As falhas e as perdas são muito diferentes de território para território. Deve-se adotar uma abordagem holística que tente maximizar a eficiência do uso da água, ao mesmo tempo que se reduzam as falhas na distribuição e no armazenamento da água. Diga, Diogo, Não, ia peço só dizer desculpa. que o lado da oferta, Portugal deve identificar e corrigir as principais fugas, os principais pontos de evaporação da água, nas albufeiras, barragens, reintrodução de águas residuais tratadas nas regas, de parques urbanos, equipamentos públicos, privados, também como nas atividades industriais, na agricultura e pecuária. Portanto, há soluções tecnológicas cada vez mais eficientes. Temos a questão da desalinização, na produção de soluções nas regiões com maior stress hídrico, em particular no Alentejo e no Algarve. E do lado da procura temos também a questão da sensibilização da população, da população e das atividades empresariais e do próprio setor público para a redução do desperdício, das perdas de água e a otimização do uso eficiente da água. Falamos muito numa crise energética, é o tema que marca a agenda mediática nos últimos meses, mas podemos dizer que em Portugal, pelo menos, vivemos uma crise hídrica, ou estaremos prestes a viver, apesar desta semana ter chovido com muita intensidade. Estes extremos de períodos de grande precipitação com períodos de extrema seca, falamos aqui num risco real de escassez de água em Portugal, juntando a esse facto aquilo que o Diogo referia, que os portugueses consomem em média mais água do que aquela que têm ao seu dispor. O que é que está e o que é que não está a ser feito para mitigar este risco de escassez maior do que aquela que já vivemos? Bom, todos nós nos lembramos das notícias de dezenas de aldeias e municípios que tiveram autotanques de bombeiros como uma única solução para a falta de água potável, né? A frequência de situações de seca meteorológica que se tem vindo a verificar em Portugal nas últimas décadas pode efetivamente vir a ser agravada com os efeitos das alterações climáticas. Portanto, ou nos preparamos para o futuro e temos uma estratégia integrada, ou continuamos com respostas de emergência que nos vão ficar caras no longo prazo. Nós sabemos que recentemente o PRR alocou cerca de 400 milhões para soluções de eficiência hídrica, 200 no Algarve, 120 no Alentejo e 70 na Madeira. E, em parte, estas medidas consistem na redução de perdas e fugas, na promoção da utilização de águas residuais tratadas, na prevenção de evaporação excessiva da água das barragens e no uso da dessalinização da água do mar. Tem existido, efetivamente, investimento privado também em Portugal, direcionado para o tratamento de águas residuais, para a melhoria da cobertura, do abastecimento de água e para a eficiência energética no processo de despurificação. O processo de dessalinização tem tido também uma atenção redobrada dos investidores em Portugal. Portanto, parte do apoio do PRR no Algarve será direcionado para o investimento da ADP
45 milhões, sensivelmente, numa unidade de salinização para combater os problemas de seca na região. Porto Santo, por exemplo, tem na região autónoma da Madeira há mais de 40 anos uma central de salinização para resolver a escassez de recursos hídricos da ilha. E esta solução em Porto Santo funciona bem porque está otimizada por estar integrada na rede de tratamento público de água, ou seja, esta água pode ser reutilizada para consumo depois de tratada numa hectare. Portanto, é aqui que Portugal deve investir. A Espanha, por exemplo, tem um potencial de produção de salinização de 5 milhões de metros cúbicos ao dia, o que permite abastecer cerca de 34 milhões de habitantes, com 700 unidades de transformação, e está atualmente a investir mais 300 milhões na ampliação de novas centrais em Barcelona e em Almeria. E Israel, por exemplo, é outro exemplo com uma população semelhante à nossa, que abastece 70% das necessidades de água através de centrais de salinização. Portanto, existem soluções para isso. Já falou aqui um pouco da sensibilização da população, aliás, como um fator importante, mas que outros passos podia estar a dar o legislador? Sabemos que em muitos casos, em Portugal, ou na esmagadora maioria, a gestão dos recursos hídricos é tutela municipal, portanto, parte do governo local. Falou há pouco de uma solução mais holística, mais nacional, de um plano estratégico para isso. Que possíveis passos podia estar o legislador a dar nesse sentido, nomeadamente pela via regulatória, pela via fiscal? Falamos muitas vezes de desincentivos, de penalizações por os indivíduos, mas também podemos falar aqui de incentivos. Bom, para além dos incentivos que já falei, do PRR, está atualmente em preparação um novo pacote de apoios dos fundos comunitários para o período 21 a 27. Mas em termos regulatórios, existe atualmente um plano de gestão de secas e escassez, que no contexto da lei da água permite mitigar os efeitos ambientais, económicos e sociais de eventuais episódios de seca. Por outro lado, a lei da água define as atuais utilizações privativas dos recursos hídricos, sujeitas ao licenciamento. Portanto, há regulamentação. No entanto, há muito trabalho a fazer. Portanto, as opções podem passar por uma aposta na criação de condições que promovam o investimento através de uma atualização das condições de licenciamento de atividades e da regulação fiscal que favoreça efetivamente a instalação de novas unidades de tratamento, estamos a falar de filtragem, armazenamento e reutilização da água, que estejam devidamente integradas num sistema inteligente com cobertura nacional e não segmentadas. Por outro lado, a regulação do preço e a aplicação de multas pode ser uma alternativa no sentido de alertar o problema do lado da procura. Isto é, segundo a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, em 60% dos municípios portugueses o preço da água é muito baixo e não cobre os custos de abastecimento e saneamento. Portanto, como disse, também ao nível da consciencialização social, podem ser tomadas medidas de sensibilização. No Japão, por exemplo... Poderíamos estar perante um cenário de atualização das tarifas, como se tem falado? Eu não sou especialista em fiscalidade. Estava só a querer dar nota de que no Japão, em termos da questão social, foi desenvolvido um manual de geral contra a seca, bem como um conjunto massivo de campanhas junto à população para promover a necessidade de economizar a água. E tiveram um sucesso incrível na mudança comportamental. Portanto, não passa só pela questão de criar condições de preços ou tarifas mais altas ou algum tipo de prejuízo ou de, como é que se diz, de prémio negativo para a ineficiência da utilização da água, passa também por alertar e dar informação e explicar e sensibilizar a população, mais do que tentar corrigir maus usos. Diogo Rui Martins, muito obrigado por ser juntado a nós nesta Fast Talk do Jornal Económico. Nada, foi um prazer. Esta e outras conversas podem ser vistas, como sempre, na JETV e em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.